Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui mais uma vez para nós fazermos a correção das atividades da semana, tá bom? Eu pedi para que vocês fizessem folhinhas, lembra que eu mandei umas folhinhas? Quem quis xerocou, quem não quis só olhou lá e fez as respostas, tá? Primeiro eu pedi para que vocês identificassem em uma notícia que era do Ministério da Saúde, essa daqui, ó, tá? Eu pedi para que vocês identificassem a ideia central, o tema, tá? Depois era para ter, lógico, tinha que se fazer uma leitura e compreensão dessa notícia, né? E com que finalidade? E também para saber se tinha alguma inferência, se estava falando que buscou essa informação em algum lugar, tá? Então, eu vou ler aqui, tá? Ministério da Saúde. Se eu ficar doente. Se estiver doente com sintomas compatíveis com a Covid-19, tais como febre, tosse de garganta, tosse, dor de garganta e ou coriza, com ou sem falta de ar, evite contato físico com outras pessoas, incluindo os familiares, principalmente idosos e doentes crônicos. Procure imediatamente os postos de triagem nas unidades básicas de saúde, UPAs ou outras unidades de saúde. Após encaminhamento, consulte-se com o médico. Uma vez diagnosticado pelo médico, receba as orientações e prescrição dos medicamentos que você deverá usar. O medicamento poderá solicitar exames complementares. O médico poderá solicitar exames complementares. Inicie o tratamento prescrito imediatamente. Vamos lá. É uma notícia, tá? Eu tirei de um site. Só que aí em nenhum lugar, em nenhum momento tá marcando. E também eu não perguntei de onde foi tirado, tá? O que eu queria era identificar a ideia central, tema, qual que é o assunto da notícia? São os sintomas da doença e o que você deve fazer caso venha a ter um desses sintomas, tá? Então essa era a ideia central. Com que finalidade vocês acham que pode ser colocada uma notícia dessa, seja na internet, seja no papel mesmo, em jornais? De ajudar as pessoas a conhecerem melhor o tipo de doença que agora chegou e que a gente não conhecia. Então, depois de vários estudos, até porque eles ainda estão estudando, né, os cientistas mesmo, os infectologistas, mas eles já sabem dessas coisinhas básicas, né, que parece com uma gripe comum, só que é muito mais forte, tá? Então, a finalidade é ajudar a população, fazer com que a população entenda o quanto é importante a participação ativa, né, dela no combate a essa doença, tá? Lógico, tem outras notícias, mas eu quis essa porque eu achei que estava bem claro. E os alunos que fizeram o Google Meet comigo na quarta-feira, eu conversei com eles e eles entenderam a mesma coisa, tá? Então, para os alunos que não fizeram essa aula comigo, então agora tá aqui eu explicando para vocês qual é o tema, né? Qual é a finalidade, tá bom? Depois eu mandei 2 cartas de leitor que foi tirado do jornal O Joca, tá? Que está lá no jornal Joca, que a gente está sempre trabalhando esse jornal. O que eu queria que vocês fizessem? Primeiro, lessem, lógico, né? Compreendessem essas cartas de leitores. E depois eu queria que vocês vissem se essas cartas de leitores atingiam todos os tópicos que nós trabalhamos quando estamos dentro de sala de aula, por exemplo, com a carta de leitor. Até porque vocês estão no 5º ano e no 4º ano vocês já trabalharam. Então eu pedi para que vocês vissem se tinha local e data, se tinha saudação, se a mensagem tinha a apresentação, nome, idade, a opinião, se gostou ou não, a argumentação, por que gostou ou por que não gostou, a sugestão, ideias novas, a despedida e a assinatura.
Conversando também com os alunos que participaram comigo, nós percebemos que tanto uma quanto a outra não atingia, tá? Então, por exemplo, a gente todo ano, em outubro, a gente tem aquele concurso, né, da carta de leitor, que acredito eu não ocorrerá esse ano, não tenho certeza, não posso falar. Mas, caso ocorra, esse tipo de carta de leitor não serviria de exemplo para a gente usá-la de modo a dizer que, ó, tá tudo aqui, ó, tem saudação, tem apresentação. Não dava, tá? Na primeira tinha saudação, a apresentação não tinha o nome no começo, só tava lá no fim o começo. A opinião tinha opinião, mas não tinha argumentação, tá? E a sugestão também não tinha. Na segunda carta, era uma carta que foi feita por uma turma de uma escola em São Paulo. Mas, ainda assim, também não tinha primeiro, a saudação. Mas professora, tá errado? Mas por que o jornal Joca publicou? Não é que tá errado. É que para nós que estudamos as cartas de leitores e temos como objetivo esse concurso no qual todos os alunos fazem essa carta e querem fazer atingindo todos os objetivos para ganhar, para conseguir uma boa colocação, não dava, tá bom? Então, fica aí para vocês saberem que nenhuma das duas atingiu tudo, tá? Depois era um desenho que tava assim, leia e pinte as frações, tá? Foi super fácil, super tranquilo. Por exemplo, ó, 2/5. Lembrando, ó, aqui tá escrito como se lê, 2/5. 2 quer dizer 2 partes, foi usada de 5, porque tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu uso 2, eu leio 2/5, tá? Aqui, 3/9. Essa pizza foi dividida em 9, tá? Então, o que teria que fazer? Pintar 3 nonos. 9 é o número que a gente coloca na fração embaixo, é o número de partes, é o total, tá? E a parte de cima é o que foi usado, que foi consumido, que foi pintado. Então, no caso, era para pintar. Todas as atividades de vocês veio correta, fiquei muito feliz, vieram todas corretas para mim. Então, assim, não teve complicação também. De matemática, gente, eu mandei 2 folhinhas, tá? Com situações, problemas do campo aditivo e multiplicativo. Então, vamos lá. Na primeira folhinha, o primeiro exercício tá assim. Um automóvel passou pelo quilômetro 435 de uma rodovia. Ele ainda deverá percorrer 298 quilômetros até chegar ao seu destino. Quantos quilômetros da estrada vão percorrer para chegar ao destino? Olha só, ele já chegou no 435, tá? E ele tem ainda que percorrer. O que eu tinha que fazer? Juntar 435 mais 298, tá? Que ia dar lá a resposta correta, 733 quilômetros, tá bom? Era juntar, toda vez que você percebe aí que não tá falando de diferença, não tá falando quanto que tem a mais, quanto que tem a menos, não tem nenhuma palavra-chave que faça você perceber que talvez fosse uma subtração, tá? Então é uma adição. Número 2. Em 1990, o Brasil vendeu para o exterior 283.356 veículos e, em 1991, essa venda foi de 345.760 veículos. Quantos veículos o Brasil vendeu para o exterior nesses 2 anos? Ó, mais uma vez. Poderia aqui, se tivesse todo escrito da mesma maneira, mas em vez de perguntar quantos veículos o Brasil vendeu para o exterior nesses 2 anos, tivesse perguntado quantos veículos a mais o Brasil vendeu em 1991, aí sim seria uma conta, uma subtração, você tiraria o valor maior, você tiraria o menor, certo? Mas aí não era isso, queria saber o total, então você tinha que somar
Então, 283.356 mais 345.760 é igual a 629.116, certo? Número 3. Em um condomínio há 675 lotes já vendidos e 1.095 lotes para vender. Quantos lotes de terreno há nesse condomínio? Mais uma vez, a soma, tá? Não tá perguntando quanto que falta, né? Quanto que dá para tirar, se vendeu mais ou se tem mais para vender. Não é nada disso, é uma soma, é só isso, é somar o que já foi vendido e o que ainda tem para vender, tá bom? Aí vamos lá, então era 1.770 lotes a resposta, tá? Número 4. Se Antônio tem 518 selos e Pedro tem 702 selos, quantos selos Pedro tem a mais que Antônio? Legal, agora sim. Agora você vê aí que você tem palavras-chave, se você tem alguma coisa que indica que não é uma soma, que você não vai juntar. Tá falando a mais que eu tenho tanto, o meu colega tem tantos lápis. Quanto eu tenho a mais ou quanto eu tenho a menos que ele. Então aí é uma subtração, né? Teria que fazer 702, que é o Antônio, porque é o maior, tá? O número maior, menos 518. Lembrando, gente, que eu sei que isso até é bobagem falar pra vocês, porque eu sei qual é o nível que vocês estão, mas não podemos nos esquecer, numa subtração, o número maior é da onde vai ser tirado, tá bom? É o primeiro número lá em cima, tá? Então, dava 184 selos. Número 5. A fase final do torneio de voleibol da Liga Nacional é disputada por 4 equipes. Cada equipe pode inscrever 12 jogadores. Quantos jogadores serão inscritos para disputar a fase final desse torneio? Aqui já entra a multiplicação. Professora, mas eu não podia colocar 12 mais 12 mais 12 mais 12? Sim, você poderia, até porque a multiplicação, ela é a... Como que eu poderia dizer para vocês? É como se eu fosse fazer uma conta muito mais fácil, fazer um algarismo muito mais fácil, né? Em vez de 12 mais 12 mais 12 mais 12. Então, eu faço 12 vezes 4, que dá 48. Professora, mas 12 mais 12 mais 12 mais 12 também dá 48. Ok, se você fez assim, também tá certo, tá? Não tá errado. Você vai chegar na resposta correta, porque... É a mesma coisa, só que simplifica quando eu faço a multiplicação, tá bom? Vamos lá, o 6. Para cobrir o piso de um barracão, foram colocadas 352 placas de 3 metros quadrados cada uma. Quantos metros quadrados tem o piso desse barracão? Mais uma vez, uma multiplicação. Professora, poderia colocar 352 mais 352 mais 352? Sim. Ah, você fez assim? Você achou que era mais fácil? Você não gosta de fazer a multiplicação? Ok, mas você poderia ter feito também 352 vezes 3 e tanto a adição quanto a multiplicação aí daria certo. Então, é 1.056 metros quadrados, tá bom? É a resposta. A 7 é assim, ó. Um motorista percorreu 749 quilômetros em 6 dias. Nos 5 primeiros dias, andou 132 quilômetros por dia. Quanto percorreu no 6º dia? Aí eu tinha que fazer 2 contas. Por quê? Porque tá falando que nos 5 primeiros dias ele andou 132 quilômetros por dia. Então, o que eu tinha que fazer primeiro? Eu tinha que fazer 132 vezes 5, tá? Então, eu tenho que fazer o número de quilômetros vezes os 5 dias. Descobriu? Ok. Aí tinha que falar que o total não era 749. Então, você faz o que daí? 749 menos o valor que deu esses 5 dias de quilometragem, né? Que a hora que tira vai sobrar o quê? No 6º dia, então, ele não andou 132 quilômetros, ele andou 89 quilômetros, tá?
Eu também falei tinha essas dúvidas. Algumas crianças me ligaram, eu retornei. Outras me mandaram áudio, eu também retornei. E outras deixaram para tirar essa dúvida na aula no Google Meet na quarta-feira. Eu também tirei, tá? Mas para aqueles que ainda não tinham entendido, tá aqui para vocês entenderem. Lembra que eu sempre falo, matemática, quando a gente fala, mas matemática é só número, é só conta. Não é, gente. Matemática é interpretação. Se você não ler e não interpretar o que está pedindo, não prestar atenção na pontuação, você vai errar. Você vai ser levado a fazer um algoritmo, né, que não é o correto, tá? Então, vocês têm que prestar muita atenção. Sempre falo para vocês, por que o problema, às vezes, a gente erra e era uma coisa tão fácil, né? O algoritmo em si, a conta em si, era tão fácil, eu errei. Porque você não prestou atenção e não interpretou, não soube entender ali o que era para ser feito. Por isso, a gente tem que ter muita paciência, tá? Ler 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes forem precisos, tá? Às vezes a gente acha, mas eu já li uma vez, já entendi. Lê de novo, não custa. De repente você entendeu uma coisa que não é, tá bom? Então vamos lá. O número 8. Quantos garrafões de 5 litros são necessários para engarrafar 315 litros de água? Aí entra a nossa divisão, tá? Eu quero saber quantos garrafões de 5 litros eu preciso para encher como que é aqui? Para engarrafar 315 litros de água. Eu tenho 315 litros de água e tenho vários garrafões de 5, tá? Então, você pensa assim, você tem esse 300 e pouco de água, você tem que colocar todos em garrafas iguais de 5 litros. Então, o que eu faço? Eu divido. E se sobrar? Tudo bem. Porque aqui a resposta vai ser o quê? Vai ser correta, tá? Lembrando, gente, que às vezes, mesmo numa prova, num concurso, num vestibular, muitas vezes as respostas que aparecem ali como alternativas não tem a resposta correta. Então, às vezes o professor esquece, às vezes por erro de digitação, pode não estar escrito ali nenhuma das alternativas, NDA, tá? Nesse caso, tinha sim a alternativa, que era a 63 garrafões, tá? Aí, quando você faz a divisão, deu 63. Como é que eu sei? Faço 63 vezes 5, para ter certeza, se der 315, tá certo. Né? Lembra que a gente fazia a prova real? Sempre assim, a de mais você faz a conta, a adição, você faz a subtração, a divisão você faz a multiplicação, tá? 9. Um livro tem 216 páginas. Quero terminar a leitura desse livro em 18 dias, lendo o mesmo número de páginas todos os dias. Quantas páginas é preciso ler por dia? Gente, esse daí não tinha nenhuma alternativa aí que fosse a correta, que eram 12 páginas. Então, você tinha que não marcar nada e colocar do lado 12 páginas, tá? Por quê? Porque não tinha nenhuma aí que fosse, não era 27 páginas. Porque o que você tinha que fazer? 216 dividido por 18. Porque não era iguais, todos os dias 18? Então, você tinha que dividir o número de páginas pelo número, de páginas do livro, né? Os dias, eu quero ler 18 páginas por dia, então eu vou fazer uma divisão. 216 dividido por 18, que dá 12. E aí não tinha essa resposta aí, tá? É uma pegadinha que vocês têm que prestar atenção, lembra? Então, não adianta querer enfiar aí, mas então eu vou fazer da 18. Como é que você vai fazer da 18 se não é? Então, você tá vendo que não tá dando? Você faz uma, você faz duas, você faz três, você faz 4. É porque não tem a resposta,
tá bom? A resposta não está aí. 10. Qual a diferença entre 10.000 e 5.995? Diferença é quando a gente vai fazer uma subtração. Lembrando que eu sempre gosto de explicar para vocês, de ensinar, que é muito mais fácil. Em vez de 10.000, eu tiro 1 do 10.000, né? Fica 9.999 menos 5.995. O valor que dá, você acrescenta 1 que você tirou aqui, ó, do 10.000. Porque é muito mais difícil, quando tem muitos zeros, ficar emprestando. Então, sempre, vocês já sabem disso, não custa relembrar, tá? Tira um número desse número que tem muito zero, desse numeral que tem muito zero, tá? A segunda folhinha, eu vou falar até só a resposta, porque vocês, ó, foi fantástico, tá? Nessa segunda folhinha a gente trabalhava um pouquinho sobre a porcentagem, lembra? Porcentagem, o total é 100%, metade é 50%, 1/4 é 25, tá? Então, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ou 1 inteiro, tá? Já tinha falado sobre isso, mas só tô relembrando. Então, eu só vou dando as respostas agora, porque eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa. Questão 1. Claudina saiu com a amiga e resolveram comer uma pizza, que foi dividida em 8 pedaços. Cada uma comeu 2 pedaços. A porcentagem de pizza comida por cada uma foi de... Veja bem, ó. Tinha 8. Vamos ver se a gente tem um de 8 aqui.